Olá pessoal, bom dia, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, graças a Deus, que acontece segunda, quarta e sexta-feira, todos esses dias ao meio-dia, graças a Deus, e mais uma vez estamos aqui juntos, né, e esperamos num ambiente novo, graças a Deus, né. Começamos em um ambiente novo, algo muito precioso, Deus seja louvado por todas as coisas, enfim, nós agora temos, né, agora direto, graças a Deus, sem nenhuma contratempo, nosso encontro com a palavra que acontece todo de segunda, quarta e sexta-feira, meio-dia. Nós estamos aí numa série, né, de quarentena, falando de coisas preciosas, trazendo instruções e ensinamentos de Deus e da Bíblia Sagrada para a nossa vida. E seja bem-vindo ao encontro com a palavra, graças a Deus, aleluia. Aleluia. O programa Encontro com a Palavra, assim como Liberdade e Vida, são programas da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali na rua Sebastião Alves Marcato, 119, no bairro Navaera, segunda paralela, garagem São Francisco. É um bom ponto de referência e é um programa que tem o intuito de estarmos próximos uns dos outros, apesar de ser num horário muito diferenciado, né, meio-dia, mas nós cremos que meio-dia é um bom tempo para estarmos juntos em oração, e no momento em que nós não só aprendemos, ouvimos o que o texto sagrado, o que a palavra de Deus nos diz, né, que temos separado, mas é um tempo que nós temos para orar, no meio-dia orarmos e pedimos a Deus a bênção dele, para as nossas casas, nossa família, o nosso lar, e nos fortalecendo no Senhor, né? E na força do seu poder, no Senhor e na força do seu poder, que é a sua palavra. Por isso que o programa se chama Encontro com a Palavra. Por isso que o programa se chama esse encontro, né? O encontro com a palavra de Deus, para poder nós nos fortalecermos no Senhor. A sua palavra é a nossa força. Não é um amuleto, né? Mas é a nossa força. Nela nós encontramos coisas preciosas, coisas boas que tem para nos orientar, graças a Deus, para a glória de Jesus, né? E olha, deixa só nós avisarmos, enquanto os irmãos se posicionam aí com papel, caneta, para escrever, anotar os versículos que nós liberamos, ou depois você pode ouvir os versículos que nós vamos colocar. Nós vamos compartilhar contigo no nome de Jesus. Depois você olha lá no YouTube, ou você ou olha no Face. Lá no YouTube você faz uma inscrição, pede às pessoas para se inscreverem. Não precisa acionar o sininho para receber notificações, nem nada. Apenas pede para poder se inscrever e nós alcançamos um número razoável de assinaturas para poder a gente fazer também ao vivo pelo
pelo YouTube. Amém? Maravilha! Encontro com a palavra. Nós temos falado sobre uma série chamada Quarentena. Eita benção, né? Série, né? Parece uma série de novela, uma série de filme. Mas é bacana, o nome é bem sugestivo. Nós que vivemos, né, agora nesses momentos, né, nessas novas maneiras de ver filmes, né, séries, documentários, enfim. Então nós temos uma série chamada Quarentena. E dentro dessa quarentena, nós separamos um texto bacana da Palavra de Deus. Nós separamos um texto muito bacana que, para falar sobre isso, qual a função, qual o propósito da quarentena, nós separamos o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. É desafiador, muito desafiador isso. Nós não podemos determinar as coisas, né? Eu queria fazer uma reflexão com você. Nós não podemos determinar as coisas, nós não podemos apontar as coisas, nós não podemos dizer quem vai ou quem não vai, quem estará ou quem não estará na glória com Jesus. Mas a gente deve se esforçar muito por isso. Jesus, no livro de Mateus, ele fala que o reino de Deus é tomado por esforço, por força, dizendo que deverá haver em nós uma disposição muito grande para o reino de Deus. E essa disposição para o reino de Deus, ela independe se é membro, se é líder, se é pastor, se é arcebispo, independe do título ou da posição que nós estamos naquele momento. Quando fala que o reino de Deus é tomado por esforço, tomada por dedicação, quer dizer que a dedicação vai ser medida em mim e não no coletivo. Eu posso até me motivar vendo algumas pessoas caminhando firme na fé, eu posso até me motivar vendo as pessoas orando, buscando a Deus, clamando, indo para a igreja. Isso pode me motivar, isso pode me chamar a atenção, né? Olha, eu também vou me esforçar, ou eu também não vou me esforçar, né? Eu vou me dedicar, ou também não vou me dedicar, enfim, depende muito de cada pessoa. Por isso que a palavra de Deus fala que deve haver um esforço. Vivemos no tempo da graça, após a ressurreição e a vinda e o batismo do Espírito Santo, vivemos um momento da graça de Deus, na dispensação da graça, né, desse poder capacitador, desse favor não merecido de Deus para nós. Então nós temos que usufruir dessa graça, desse poder de Deus, para nos fortalecer e nos dar forças para nós lutarmos contra tudo aquilo que vem contra a nossa vida cristã. Será que nós vamos abandonar, nós vamos voltar à estaca zero? Será que nós vamos nos esforçar para poder ter outra vez o primeiro amor? Será que nós vamos ter que nos esforçar outra vez para poder fazer o caminho tudo de volta? Mas voltando para cá, Deus coloca uma quarentena e isso faz parte desses confinamentos que nós passamos, é lógico. Não sai da minha cabeça que existe um propósito de um controle total e geral em cima da nação e do mundo. Existe um controle sendo bem montado para poder tomar conta das pessoas, um controle muito forte. Isso faz parte desse esquema, desse princípio, do meu ponto de vista, por aquilo que a gente ouve, vê, por aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, nos fala. Mas enfim, nessa quarentena é o momento em que a gente também
nós também temos que a oportunidade de refletir, de abraçar as coisas do Senhor, abraçar a Jesus, abraçar a família, abraçar as pessoas queridas, guardá-las, protegê-las, ampará-las na medida do possível. Por isso que a quarentena, quando nós olhamos a quarentena nesse deserto, como base da nossa série de quarentenas, nós vemos que ela veio para humilhar, provar, ela veio para transicionar, saber o que está dentro do nosso coração, ela veio também para poder trazer experiências se nós vamos guardar ou não os mandamentos de Deus. Então, dentro dessa série, nós já falamos da humilhação em que Deus, da parte da humilhação, quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, quando Deus trouxe Golias afrontando Israel, e quando Paulo, o apóstolo do Senhor, sofreu 40 açoites, uma quarentena menos uma de açoites, conforme a lei, por causa da visão de crime que as pessoas tinham em relação a ele por pregar o evangelho. Você sabia que existe, ontem comentamos isso, você sabia que tramita nos tribunais superiores uma lei de abuso de autoridade, de abuso religioso, evitando que a gente coloque os nossos representantes evangélicos dentro do poder público, legislativo, executivo? Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que há leis que tramitam para poder proibir a pregação do evangelho, a confissão da nossa fé? Olha o que fizeram conosco, preste bem atenção. Eu não quero que isso seja analisado como uma crítica. A bem da verdade pode ser, mas analise de uma forma comigo, de uma forma inteligente, de uma forma de visão. Hoje nós fomos em Benfica fazer um exame médico, minha esposa foi fazer o exame médico de rotina, tal. Então o que acontece? Quando nós fomos em Benfica, filas enormes para banco, filas enormes para lotérica, filas enormes para supermercado. Ontem a secretária ficou mais de 1 hora numa fila para poder acessar um caixa eletrônico. Aí você tem essas aglomerações dentro desses estabelecimentos e você não pode ter uma reunião de adoração a Deus numa igreja. Você não pode reunir um grupo de pessoas que seja restrito, como tem sido restrito. Você não consegue, não pode, é proibido. Você não acha que tem alguma coisa de errada nisso? E às vezes nós somos criticados por ver que há alguma coisa errada, por nós não aceitarmos essa condição de erro, e às vezes nós somos criticados. Será que você não percebe que existe um erro quando nós colocamos a igreja esse mês 15 dias sem reunião pública? É por uma questão de saúde. Porque, infelizmente, há alguns casos do vírus em Nova Era, Benfica e São Judas. Então, o que nós fizemos? Nós evitamos a reunião pública. Agora, o que adianta a igreja, que é o lugar onde a pessoa recebe a oração, recebe uma palavra de direção, uma palavra de conforto, uma palavra de alerta, uma palavra de paz, uma palavra de cura, ela vai para receber. O que adianta a igreja, ela cumprir o seu papel, mas lá do lado de fora, as pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, estão andando na rua, às vezes por andar, ou, às vezes é até bom você sair um pouco do convívio da casa, você sair um pouco, mesmo que não seja para comprar nada, mas para olhar numa loja e vir para casa. Olha que bom eu sair desse quarto, dessa casa, sabe? Tem gente que precisa disso, infelizmente todo mundo precisa disso. Nós não somos um eremita que ficamos escondidos no meio do mato, nós não somos isso, somos seres sociais. Então a gente vê que existe alguma coisa estranha. Existe alguma coisa estranha, mas a quarentena, não queremos falar disso agora, mas a quarentena, o que ela diz? A quarentena ela veio para poder fazer uma aprovação. Será que eu vou ser aprovado? Será que eu estou entendendo o que é essa aprovação? Será que eu estou entendendo o que é isso? Será que eu estou compreendendo isso? Lá no texto de Deuteronômio, nos dá a razão para a quarentena.
para te provar que é a aprovação. A prova é um teste, um tempo em que passamos dificuldades que na verdade não são para nos testar se estamos preparados para o que desejamos. Olha, é um tempo, um teste que nos é posto para nos preparar para aquilo que nós desejamos. Poxa, então a quarentena, nesse perfil, dessa forma, também tem esse princípio de nos provar para aquilo que nós queremos. Tudo que nós queremos passará por uma prova. A prova da persistência, a prova da fé, a prova da insistência, a prova da dedicação, do esforço. Como nós vimos ontem, aliás, nós não vimos ontem, provavelmente vamos ver na quinta-feira, às 9h30 da noite, o desfecho daquilo que nós começamos a falar ontem no programa Liberdade e Vida. Então há uma necessidade de esforço. A prova, quando a vida é colocada sempre em prova. Nós nascemos sempre para ser provados. Desde a idade de criança, nós já somos provados para poder saber se vamos andar ou não. Quantas vezes para poder, no teste do andar, caímos de bunda no chão, desculpa o linguajar, mas caímos de poupança no chão, caímos de joelho, caímos com as palmas na mão estendidas, caímos com a cabeça porque rolamos da cama. A vida é cheia de prova. Somos provados no colégio, provados em relação à amizade, provados em resistir às tentações do mundo. Somos provados para aquilo, se nós estamos preparados para aquilo que desejamos. Se nós estamos preparados para aquilo que desejamos. Nós como cristãos, confessamos Jesus como Senhor. Nós não queremos estar para o céu, nós não queremos a salvação, nós não queremos morar com Jesus, nós não queremos estar com Jesus, nós não queremos viver a vida eterna. Então, teremos que ser provados aqui. No casamento nós somos provados, na empresa nós somos provados, na escola nós somos provados, para saber se estamos preparados para aquilo que nós desejamos. Por isso que vem as provas. Quando você faz uma prova no colégio, aquela prova está testando você para saber se você quer aquilo que você deseja. O que você deseja passará por uma prova. Aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você tem buscado, clamado, isso tudo vai passar por uma prova. Tudo passará por uma prova. Você tem que entender isso. A vida não é um país da Alice, um país de faz de conta. A vida, ela é real. A vida, ela vai bater, ela vai te confrontar, ela vai te provar para saber se você quer aquilo que você deseja. Então a quarentena, e dentro dessa estrutura, quarentena, vem a humilhação, como nós já falamos em momentos atrás. Então, nós temos nessa série de quarentena, a quarentena veio para provar. O que é aprovação? É a prova, é um teste, um tempo que passamos por dificuldades. E, na verdade, para nos testar se estamos preparados para aquilo que desejamos. O que você deseja na sua vida? O que você deseja no seu casamento? O que você deseja para o seu futuro? O que você deseja para você mesmo? O que você deseja para os seus filhos? O que você deseja para o seu ambiente de trabalho? Vai ter uma aprovação. Vai ter uma aprovação. Vai ter uma aprovação. Você será aprovado em todos os momentos da vida. Se não tiver alguém para poder aplicar essa prova na sua vida, a vida ela estará te provando por si só, para te preparar, para saber se você está preparado para alcançar o que você deseja.
E como nós falamos, né, bem realistas, isso é bom, é muito confrontante, nós não vivemos num país das maravilhas, é real. Vivemos com tristezas, vivemos com angústias, vivemos com opressões e depressões, vivemos com maldade, vivemos muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Porque é real a vida é real. Então, quando nós vemos essa quarentena, ela veio para nos provar, veio primeiro, olha só, tiramos, como nós falamos, do Êxodo, do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, vamos falar da vida de Moisés, que passou por essa provação, para saber se ele estava preparado para chegar aonde ele desejava. A palavra de Deus no livro de Atos, quando Estevão, antes de ser apedrejado, Estevão, no capítulo 7, ele é cheio do Espírito Santo e ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a anunciar o Evangelho para aquelas pessoas que estavam ali antes do seu apedrejamento. E ao anunciar do Evangelho, ele começa no livro de Atos dizendo sobre esses períodos que Moisés foi provado. No capítulo 7, versículo 23 de Atos, diz assim: quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Olha que interessante, né? 40 anos, até falei hoje, ontem, no aconselhamento conjugal, eu falei ontem da crise dos 40. Um menino passando por alguns problemas e ele tranquilo nos seus problemas, mas quando chega 40 anos, as coisas mudam. Eu sempre pensei nisso. Com 40 anos as coisas mudam. 40 anos nós começamos a estabelecer um perfil. Em 40 anos começamos a estabelecer alvos, metas. 40 anos começamos a estabelecer o nosso futuro. 40 anos ou uma quarentena é algo muito importante para o ser humano. Olha que coisa interessante. Você já não brincou com coisas sobre 40 anos? Ah, você fez 40 anos, entrou na idade do lobo, aquela coisa toda, ou entrou na idade da loba, enfim. Por causa dos 40 anos. Tem muito a ver, muito a ver. Então ele fala no livro de Atos, capítulo 7, versículo 23, Moisés, quando fez 40 anos, resolveu visitar os seus filhos, os seus irmãos, a sua família, a sua parentela. Atos, capítulo 7, versículo 30, um outro período na vida de Moisés. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Monte Horebe, aparece, né, este anjo, e ele fala com Moisés em meio à sarça. Depois de 40 anos que ele estava no deserto de Midian, pastoreando ovelhas, depois de ter fugido do Egito por causa da morte de um egípcio que agrediu um hebreu, ele se envolve e teve que fugir. Aí no livro de Atos, capítulo 7, versículo 36, a palavra de Deus diz assim: este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Olha que coisa muito bacana. Então mostra os períodos de 40 em 40 anos na vida de Moisés para provar se ele estava preparado para o que desejava. Então Estevão, antes de morrer, ele narra em sua pregação a vida de Moisés vivida em 3 períodos de 40 anos. E Deus provando ele aos 40 anos. De 40 em 40 anos, uma quarentena, Deus ali provando se ele realmente queria o que desejava. Provação. Então, dentro disso, a palavra de Deus nos fala, conforme o livro de Deuteronômio 34, 7, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Então, ele morre com saúde, morre bem, mas ele com 120 anos. Então,
3 períodos de 40 anos, Deus o provou para saber se ele estava preparado para alcançar o que ele desejava. Moisés viveu seus primeiros 40 anos como príncipe do Egito, sendo criado pela filha de Faraó. Quando completou 40 anos, foi à busca do seu povo, os judeus. E aí ele se envolve numa confusão, numa briga e acaba tendo que sair. E precisou fugir, passando a viver 40 anos no deserto, que Deus lhe apareceu na sarça, no Monte Horebe. Atos capítulo 7, versículo 30. E a partir de então, com 80 anos, conduziu o povo de Israel para sair do Egito, e com eles caminhou 40 anos no deserto. E Moisés foi pessoalmente provado em 3 fases de 40 anos de sua vida: no palácio, no deserto e no êxodo, na saída do povo do Egito para Canaã. 3 momentos. No palácio, como um príncipe. No deserto de Midian, como pastor de ovelhas. E depois na caminhada até a terra de Canaã. 3 períodos de prova em que Deus queria saber se ele estava preparado para alcançar o que ele desejava. Por isso que a palavra fala que os 40 anos, quarentena, é para nos provar. Em todos os sentidos. Então não é só nos provar espiritualmente, é nos provar em todos os sentidos. É nos provar em todas as situações, é nos provar em todos os momentos da vida. É trazer para nós uma provação, para poder nos testar, nos capacitar para alcançar o que nós desejamos. Não terminou nada, não acabou nada, não passou nada. Então nós vamos ter que saber se realmente eu quero aquilo que eu desejo. E tudo aquilo que eu desejo passa por uma prova. E a quarentena foi, na vida de Moisés, esses períodos de provação. Que nós possamos entender isso. Que nós possamos compreender isso. Que nós possamos aceitar isso. Que nós possamos tirar proveito disso através da Bíblia Sagrada. Podemos tirar proveito disso através dos ensinos da Palavra de Deus. Podemos tirar proveito disso nos alinhando com a vontade de Deus, nos alinhando com os desejos e o desejo de Deus, nos alinhando com o propósito de Deus na nossa vida, nos alinhando com o que Deus tem para nós, nos alinhando com aquilo que é certo, porque o errado já está sendo manifestado de diversas formas e maneiras, nos alinharmos com aquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que Deus deseja, naquilo que é santo, naquilo que é agradável, nós nos alinharmos a isso dessa forma e dessa maneira. Que Deus possa nos ajudar a passar por essas provas. Com a ajuda de Deus, nós possamos romper essas provas. Com a ajuda de Deus, nós podemos passar por esses momentos complicados em nome de Jesus. Com a ajuda de Deus, podemos superar essas provas, essa prova e sairmos bem-sucedidos lá na frente. Com a ajuda de Deus, nós podemos usufruir e alcançar aquilo que nós temos, que Deus tem para nós. Que nós possamos entender de uma forma pacífica e humilde e simples que a quarentena é para o bem da gente. Se eu desejo alcançar, se eu desejo ter, se eu desejo alguma coisa, eu irei passar por uma prova. A quarentena, como diz o livro de Deuteronômio 8:2, foi para humilhar e foi para provar. O que estava dentro do coração do povo? Para saber o que estava no coração deles. Se estavam preparados para alcançar o que eles desejavam. E com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo e a sua bendita palavra que nos orienta, nós conseguiremos passar esse tempo.
E mesmo que tenhamos que viver esse tempo, Miqueias 7,8, nunca mais vou esquecer, Miqueias 7,8 diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu caia, levantar-me-eis, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia. Glória a Deus. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Se eu viver esse momento tão ruim, o Senhor será a minha luz. Se eu tiver que passar por essas provas, o Senhor será a minha luz. Programa Encontro com a Palavra. Versículos que foram lidos hoje. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Atos capítulo 7, versículo 23. Atos capítulo 7, versículo 30. E Atos capítulo 7, versículo 36. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. Amém? Aleluia! Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra que é viva, eficaz, poderosa. Aonde você está, se você puder, é lógico. Ontem à noite nós fizemos isso e nós vamos fazer outra vez, tá bom? Pega aí um retrato, uma foto, uma roupa, um documento. Vamos passar por essa prova da fé. Essa prova de fé. E passar por essa prova de fé e nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Pense na sua família, na sua casa, no seu lar. Pense no seu trabalho, pense na sua vida cristã, sua vida emocional. Segundo o Instituto Destino, 80% dos nossos problemas são emocionais e financeiros, 14% são espirituais. É lógico que uma atmosfera emocional ruim vai atrair demônios, vai abrir portas de legalidade para demônios. Então vamos orar pela nossa saúde emocional. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, por esse momento em que nós podemos falar, ler a Sua palavra, compartilharmos a Sua palavra, meditarmos e anunciarmos a Sua palavra a essas pessoas que estão conosco, nos acompanhando, para louvor e glória do Teu nome. Pai Santo, nós não sabemos o que está acontecendo com eles, Pai. Nós não temos uma ideia do que está dentro do coração deles, o que eles desejam ou o que eles estão passando. Mas o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor, meu Pai, vê todas as coisas. Meu Deus vê, Pai, o profundo e o escondido. Por isso, meu Pai, crendo que os Teus olhos estão sobre estas pessoas, eu te peço nessa hora, no nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha trazer, meu Deus, cura, trazer livramento, trazer salvação, trazer despertamento, trazer, meu Deus, força para esta pessoa que nos ouve, Pai. Às vezes essa pessoa está cansada, está abatida, está triste, que o Senhor venha, meu Deus, renovar as forças dessa pessoa. Que o Senhor, meu Pai, venha, meu Deus Todo-Poderoso, mover na vida dessas pessoas. Pai, tem coisas que por mais que nós desejamos, só o Senhor tem o poder de transformar. Ó Deus, e nós te pedimos isso, transforme essa tristeza em alegria, essa lágrima em contentamento, transforme essa porta fechada numa porta aberta, transforma, meu Deus, essa guerra em paz, transforma, meu Deus, essa tristeza em alegria,
Transforma, meu Deus, essa desorganização em algo organizado, essa vida desorganizada em uma vida organizada. Oh Deus, transforma a doença em cura, transforma a doença em saúde, transforma, meu Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é um Deus de transformação e clamamos a transformação a Ti, porque nós cremos que o Senhor pode nos transformar e transformar a situação do Teu Filho. Tome essa vida nas Tuas mãos, tome essa casa nas Tuas mãos e transforme, meu Deus Todo-Poderoso, essa casa numa casa de prosperidade. Transforme essa vida numa vida de prosperidade. Transforme essa casa como o Senhor transformou a casa de Obed-Edom, meu Pai. Transforme essa casa. Transforme essa família. Transforme essa empresa, esses negócios, esse empreendimento. Transforma, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, nós oramos e abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, maravilha, glória a Deus, aleluia. Programa Encontro com a Palavra, uma série sobre quarentena, graças a Deus, né? Agora tá fazendo até série, Sexta-feira que vem nós continuamos, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Sexta-feira nós estaremos juntos mais uma vez, compartilhando desta série Quarentena. E quero apenas te comunicar que domingo agora, nós teremos a Santa Ceia do Senhor em 4 horários. De 8 às 9 da manhã, de 9h30 às 10h30 da manhã, de 5 horas da tarde até às 6 horas da tarde e de 6h30 às 7h30 da noite, tá bom? 4 horários. Nós vamos estar aí te recebendo com muito cuidado, muito zelo, com muito carinho, com tudo aquilo que nós podemos te oferecer de segurança, tá bom? E você, quando chegar, você vai ser surpreso. Nós vamos adquirir um equipamento, né? Na hora da chegada você vai ver lá o equipamento que nós adquirimos para poder guardar, zelar pela sua vida, cuidar da sua vida. Quando nós tomamos a decisão de ficarmos 15 dias sem reuniões presenciais, é para zelar pela saúde das pessoas. Nós estamos fazendo a nossa parte. Cada um vai fazer a sua parte, né? Infelizmente. Mas domingo agora nós temos ceia presencial. Escutou? A Santa Ceia presencial. Venha de jejum, consagre um jejum durante o dia, para que Deus venha mover no seu coração, te fortalecer. É um tempo muito complicado, é um tempo de fraqueza espiritual. Também, não é só um tempo de fortalecimento espiritual, mas é um tempo de fraqueza espiritual. Lembra a passagem que nós compartilhamos ontem? Nós não fizemos caso, né? Nós não nos importamos com a arca. 40 anos de reinado, a arca ficou lá. É tempo também de declínio espiritual. Infelizmente, é a verdade, é a realidade. Então, consagre o jejum. Faça um jejum para que você esteja ali comungando e congregando conosco. Você vai ter 4 horários para você escolher. De 8 às 9 da manhã, de 9h30 às 10h30 da manhã, de 5 horas da tarde às 6 horas da tarde e de 6h30 às 7h30. Você pode escolher esses 4 horários para estar conosco. Terá uma transmissão online, mas também será presencial, ok? Deus abençoa, uma boa tarde, uma tarde maravilhosa.
Tal dia está muito bonito. Então, um dia maravilhoso na presença do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus. Obrigado por você ter estado conosco. Aquilo que nós não conseguimos transmitir, rogamos ao Espírito Santo que faça isso, que mova em você, que transmita a você uma verdade pela qual nós não conseguimos transmitir. Deus abençoe você. Um grande abraço, fico feliz em ver você, o rostinho ali em cima. Deus abençoe. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja com todos hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe. Uma boa tarde.